Olá, irmãos. Paz seja convosco. Estamos no domingo, às 14h30, horário de Brasília, para a nossa live do profeta Daniel. Deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Bem-vindo, Igreja Batista do Grajaú. Deixa eu ver, para eu não jogar o celular no chão como de costume. Vamos ver aqui. Não, deu reflexo. Pronto. Vamos seguir assim. Bem-vindos, pessoal. A nossa live de hoje é sobre o livro do profeta Daniel. Vou chamar algum pessoal aqui, enquanto vocês também vão chamando daí para nós estudarmos o profeta Daniel na nossa live de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo chamando, enviando coraçõezinho. Duda, bem-vinda. Muito bem. Vamos ver aqui. Para fazermos o nosso estudo. Liliane, bem-vinda. Vamos fazer live essa semana. Wendel, bem-vindo. Deixa eu. Vamos lá. Live hoje sobre o profeta Daniel, nessa tarde de domingo. Deixa eu. Vamos lá. Maura, bem-vinda. Vamos chamando o pessoal aí. Vocês estão me ouvindo bem? Maura está me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Júnior, bem-vindo. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando, que o assunto é extenso, é complexo, mas eu vou tentar justamente descomplicá-lo, fazer com que ele se torne um assunto um pouco mais simples. Como está de dia, está dando um pouco de reflexo aqui na janela, mas eu acredito que vai dar certo para as explicações que eu quero dar. Obrigado, Duda. Obrigado, Maura. Mesmo que a imagem esteja um pouco distante, talvez apareça até invertida, não tem problema, porque eu vou ir explicando tudo para poder fazer bastante sentido para a gente. Genivaldo, bem-vindo. O texto aparece invertido, mas é engraçado que essa coisa de fazer a live, gente, né? Fazer o vídeo com a câmera frontal, que você tem que inverter para virar para a gente, lá no canal depois, que posta o vídeo, ela acerta. Eu não entendo muito disso, não sei se a Tayane tá por aí, se vai entrar, mas depois que posta o vídeo, ele acerta, ou melhor dizendo, tá fazendo aqui. Na hora que vai para a câmera, que vai para a galeria do celular, ele fica certinho. Então é bem bacana. Chama aí o pessoal, aperta o coraçãozinho, chama o pessoal para participar com a gente. Deixa eu chamar mais gente aqui. Pera aí. Vamos lá. Eu tô fazendo esse aquece porque tem alguns irmãos que aí entram depois que eu já comecei a fazer a live e aí começa a perguntar coisas do início, né? Acaba trazendo um pouquinho de confusão. Mas muito bem. Tá dando para me ver e me ouvir legal, né? Essa live de hoje, sobre profecias de Daniel, ela vai fazer parte da minha playlist lá no canal A Hora da Escatologia. Se você já está assistindo aí no canal A Hora da Escatologia, porque eu estou fazendo ela ao vivo agora no domingo, mas daqui a pouco ela fica salva no Instagram e depois vai para a playlist sobre o profeta Daniel. Então nós vamos explicar algumas coisas hoje sobre as profecias de Daniel, fazendo sempre o lembrete. Marcelina, bem-vinda. Vou falar, Marcele, sobre as profecias de Daniel hoje, conforme você tinha me enviado algumas perguntas. Então, a live de hoje fará parte da minha playlist de Daniel. Eu já tenho uma playlist no canal A Hora da Escatologia, das profecias de Daniel e a escatologia. Então ali eu demonstro o que foi a escrita na parede, Mene, Tekel, Farsim. Lembra que a mão, você que já conhece o livro do profeta Daniel, a mão apareceu na parede e fez essa escrita. O que aquilo tem a ver com a história e com a escatologia, já tem um vídeo lá na playlist sobre isso, né? O que Mateus 24, que é o discurso de Jesus, tem a ver com as profecias de Daniel? Tá lá. O que Jerusalém tem a ver com
com a profecia das 70 semanas de Daniel. Ô, gente, aqui tem uns vizinhos do lado que estão fazendo obra. Não sei se os barulhos vão aparecer no vídeo. Em alguns vídeos aparecem. Alguns vídeos que alguns irmãos até comentaram que a gente traz uma explicação muito profunda, mas que tem barulho de serra, de cachorro latindo, só Jesus, né? Tô fazendo em casa, não tenho estúdio. É um vídeo, por assim dizer, amador. Então tem alguns barulhos aqui, algumas bateções que não tem jeito. Espero que não saia aí no vídeo. Vamos lá. Então eu tenho lá explicações sobre a escrita na parede, explicações sobre o livro de Daniel. A Duda tá rindo aí, é só Jesus. E assim, alguns vídeos que eu realmente também gostei muito da explicação no final, mas aí tem cachorro latindo, tem serra maquita, só Jesus, é só eu começar a gravar que começa a barulheira. E aí, assim, só Jesus, vamos em frente. Aí tem lá, já tá batendo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. E de hoje, 5 horas da manhã, uma cachorrada latindo, e tem hora que é tudo ao mesmo tempo. Cachorro latindo, gente ligando máquina de lavar o terreiro, maquita, furadeira, bateção em telhado. É só Jesus. O irmão falou outro dia que era o cão levantando. Então, nessa minha playlist do Profeta Daniel, eu tenho um vídeo explicando Mene Tekel Ufarsin. Tem um vídeo onde eu falo que o Daniel está organizado primeiro por história, depois por profecia. Batalha espiritual. Tem o outro vídeo que eu explico o que Jerusalém tem a ver com as 70 semanas e a profecia de Daniel 9, por exemplo. Muita gente pergunta o que significa que em Daniel diz que o anticristo não terá respeito pelo amor das mulheres. Isso significa que ele vai... eu tenho um vídeo na playlist só sobre isso, na playlist de Daniel. Então, muitas perguntas que talvez vão surgir hoje estão na playlist. Então, vou tentar falar na live de hoje sobre algumas informações novas que possam acrescentar conhecimento àquilo que já está exposto na minha playlist de Daniel e a escatologia. Então, muitas coisas que alguém possa querer perguntar de detalhes hoje já está lá. Tem gente que não sabe a respeito disso no meu canal. Rodrigo, bem-vindo, meu amigo, meu xará. No meu canal, A Hora da Escatologia, você entra, tem lá mais de 250 vídeos. Só que eu criei as playlists lá em cima. Maura, manda mensagem aí, por favor, para os Bonaldo, para eles entrarem aí também. Josué, bem-vindo, meu amigo. Então, quando você entra no canal A Hora da Escatologia, você tem lá mais de 250 vídeos. Mas organizado, se você clicar em playlist, a Duda tá falando, sim, depois vamos correr lá para assistir. Muito bem, Duda, muito bem. Então, quando você entra no canal A Hora da Escatologia, lá no alto você tem playlists. Quando você clica em playlist, aí tem uma playlist sobre o arrebatamento. Vamos supor, por exemplo, alguém me mandou uma pergunta lá hoje, falando anteontem, dizendo assim, eu não acredito no arrebatamento antes da tribulação. E falou um monte de coisa. Eu falei assim, aí eu respondi assim, irmão, olha só, eu tenho uma playlist sobre o arrebatamento, explicando as linhas antes da tribulação, no meio e depois. E toda uma argumentação com demonstração bíblica de que o arrebatamento é antes. Então, se você veio ao canal para aprender e estiver disposto a assistir os vídeos na playlist, depois nós podemos conversar. Agora, se você estiver vindo só para criticar, não, né? Então, assim, eu tenho os assuntos todos tratados nas playlists, porque dou aula de escatologia há 15 anos. Então, algumas perguntas são previsíveis, por conta disso fui gravando os vídeos. Alguém poderá dizer assim, mas para ir nas playlists... playlist é uma hora de vídeo para assistir, sim, mas nem todos os vídeos no canal e nem todos os vídeos na playlist são de 1 hora. Por exemplo, na playlist do arrebatamento, você tem os 2 primeiros vídeos que são um de 36 minutos e um de 1 hora, que são os títulos agora que estão lá. Os 2 banquetes e a volta de Cristo. O segundo vídeo é o que a Bíblia realmente ensina a respeito do arrebatamento, 1 hora. Depois, os vídeos que vêm na sequência são vídeos de 5 minutos, de 7 minutos. Thalita, bem-vinda. Na minha playlist, por exemplo, da Grande Tribulação, a maioria dos vídeos são de 5 minutos, de 7 minutos, de 8, de 10. Então, na pandemia que a gente começou com essa gravação de 1 hora. Então, eu sugiro muito que as pessoas entrem no canal e vão pela playlist, porque assim você vai assistir, além de assistir, de ter as playlists. Playlist é a série de vídeo, né, gente? Se você chega lá na playlist, você tem as playlists organizadas por temas, por assuntos. E na ordem que eu gostaria que a pessoa assistisse, porque naquela ordem a pessoa assistindo fará muito sentido para ela, não é? Então, o vídeo de hoje é as profecias de Daniel. E ele vai estar na playlist de Daniel. Então, quando você assistir a live de hoje, mais os vídeos da playlist de Daniel, a coisa vai abrir na sua mente, vai fazer muito sentido. Muito bem. Estamos hoje a estudar o livro do profeta Daniel e agora eu começo, propriamente dito, a discutir o assunto da live. O profeta Daniel,
o livro está relatado ali pelo menos umas 5 visões, né? A visão do capítulo 2, a visão do capítulo 7, a visão do 8, a visão do 9 e a visão do capítulo 11. 5 visões no livro do profeta Daniel. E eu vou explicar por que tem tantas visões. Eu vou falar essas coisas hoje aqui. Gisele, bem-vinda, pastora Gisele. O Nabucodonosor, ele tem um primeiro sonho, que é isso aqui que eu botei na tela. Não sei se está dando para assistir daí, mas essa aqui é a estátua do sonho de Nabucodonosor, que no sonho dele, no capítulo 2, ela tem cabeça de ouro, braços de prata e peitos de prata, cintura de bronze, pernas de ferro misturada com barro e 10 dedos, né? Não sei se todos estão familiarizados com essa profecia. É o sonho que Nabucodonosor tem, e os caldeus, ninguém consegue trazer a interpretação daquela visão. Inclusive, ele, além de ver a estátua, ele diz que, olha aqui, vê se dá para me acompanhar aqui, ó. Ele diz que uma pedra é arremessada dos céus sem auxílio de mãos e bate nas pernas da estátua. E arrebenta a estátua começando pelos pés, porque a montanha vai atingir a estátua nos últimos dias. Por isso que a pedra não acerta na cabeça de ouro, porque a cabeça de ouro é Babilônia, conforme eu vou explicar. Então a pedra, conforme a leitura... Então assim, eu não vou fazer as leituras do texto, posso até pegar para fazer, mas eu vou partir para as explicações, citando onde está, e depois os irmãos podem fazer anotações. Nos outros vídeos da playlist eu estou lá citando mais as referências bíblicas. Então, quando ele percebe a pedra atingindo os pés da estátua e destruindo, é porque a pedra não vai destruir a estátua do sonho de Nabucodonosor no seu início, mas sim nos últimos dias, que é nos 10 dedos da estátua. E ninguém podia trazer essa interpretação. Então é dito que se mataria os sábios, já que ninguém conseguia fazer com que o rei pudesse compreender aquilo. Então isso é dito a Daniel, ele chama os seus 3 amigos para orar, que são Ananias, Misael e Azarias, que conhecidos no reino de Babilônia por Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes pagãos que eles recebem a fim de mudar-lhes a sua fé, a sua cultura. Sobre isso eu não vou falar hoje, eu quero gravar uma outra live depois só sobre o devocionais em Daniel, onde eu vou fazer a aplicação para a igreja. Hoje eu não estou preocupado em fazer a aplicação e em sim fazer o estudo bíblico de Daniel, interpretar e mostrar sua conexão com o Apocalipse, com a escatologia. Então hoje eu não estou preocupado em fazer devocional, aplicação. Tá legal, pessoal? Então é dito a Daniel que todos vão ser mortos, e ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego para orar. Falando assim já fica familiarizado para os irmãos por causa do episódio da fornalha. Então eles começam a orar. No que começam a orar, Daniel se levanta e faz a célebre oração declarativa, que é uma declaração profética, do capítulo 2, versículo 18 em diante, quando ele vai dizer: bendito seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, a força e a inteligência. Ele dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes, não é? Ele remove reis, ele estabelece reis, ele muda o tempo e as horas, ele conhece o que está em trevas, revela o profundo e o escondido, e com ele mora a luz. E Daniel declara: bendito seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade. Então veja, Daniel faz isso porque ele declara, ele diz, acrescentando: há um Deus no céu que revela mistérios. E ele chega e diz para Nabucodonosor: ó rei, né, a estátua que vistes, a cabeça de ouro é o teu reino, porque Deus te estabeleceu, é o reino de Babilônia. E o reino depois de ti será os peitos e braços de prata, que são os medos e os persas. Depois a cintura será... Eu vou botar mais imagens explicativas. A cintura de bronze são os gregos. As pernas de fé de perna de barro, ele vai dando o sentido dos reinos que nós vamos falar já já. Então, a fim de já não começar pelo final. E ele vê então uma montanha que atinge a estátua a partir dos seus pés e enche toda a terra, porque essa montanha é o reino de Cristo, que vai esmagar o reino dos últimos dias. Mas não, Danilo, meu amigo, muito bom ter você aqui, mas não, Cirlana, bem-vinda, mas não esmagar os homens, exterminando os homens da face da terra. Tanto é assim que nós falamos ontem à noite na live do milênio, que em Zacarias 14 demonstra que os restantes dessas nações vão entrar no milênio e povoar o milênio. Então a pedra é o reino de Cristo, que vai esmagar nos últimos dias os impérios mundiais. Por que gente, que o Nabucodonosor tem essa visão dessa maneira de um homem representando esses impérios? Porque essa estátua do sonho de Nabucodonosor é a tipificação
do anticristo. Então, por que ela é uma representação de um homem? Porque ela representa o anticristo, ok? E aí, o Nabucodonosor tem essa visão no capítulo 2, de uma estátua com essa, que é a interpretação metálica que a gente costuma falar desse ser. E o Daniel faz essas explicações. Quando chega, gente, no capítulo 7, e o Daniel é interessantíssimo por causa disso, quando chega no capítulo 7, agora quem tem o sonho é Daniel. E Daniel tem o sonho agora de 4 animais. Tá dando para ver os animais? Um leão com asas como que de águia, um urso com 3 costelas na boca. Eu vou explicar tudo isso na live de hoje aí. Um leopardo com 4 asas e um quarto animal terrível com 10 chifres. Isso também é muito interessante. Agora, o Daniel, no capítulo 7, quando tem a visão desses 4 animais, está tendo a mesma visão que Nabucodonosor teve na estátua. Mas por que Deus deu a visão no capítulo 2 da estátua e agora está dando a visão para Daniel nos impérios? Primeiro, é importante entender... Tá dando para entender, gente? Mais ou menos o quê? Não entendi. Duda? Não entendi o que é mais ou menos. Me fala para eu me situar aqui, porque senão eu vou rápido demais. A Duda sempre me dá uns toques, diz que para eu procurar falar um pouquinho mais devagar. Então, como é uma live onde só eu estou falando, não é uma live como a de costume que os nossos amigos estão aqui na tela dividida comigo falando, eu preciso sim que vocês... Ah, tá, não tá dando para ver as imagens. Depois, de repente, eu baixo esse aplicativo, esse PowerPoint, entendi. Não tem problema não, não tem problema não. Mas eu vou explicando aqui, de modo... Eu podia ter ampliado mais a imagem, mas eu não sabia como é que ia ficar justamente na imagem. Então depois eu faço o seguinte, eu baixo o PowerPoint lá pro canal. Aí vocês vão poder passar ele tudo lá, vai ser mais legal. Porque isso aqui eu acabo utilizando em sala de aula, eu reprojeto na parede, aí eu posso regular ali pelo Datashow, e aí ela fica maior. Mas então vamos lá, beleza. O livro do profeta Daniel, gente, ele foi escrito em aramaico e em hebraico. Isso é muito importante dizer. Por quê? A ideia que se dá é que as porções que estão escritas em aramaico, como a descrição do sonho de Nabucodonosor, é uma mensagem às nações, aos impérios. E a porção, por exemplo, das visões de Daniel, elas estão em hebraico, como demonstrando que fosse uma mensagem a Israel para que se entendesse. Tanto que nas visões de Daniel, a ampliação dessas visões vão sendo acometidas de elementos da cultura judaica. Isso é muito interessante. E o profeta Daniel é um dos profetas... Essa imagem que está aqui, gente, é a imagem dos 4 animais. Já que, olha só, já que Nabucodonosor teve a visão do homem que tem a interpretação metálica, que representa o anticristo, e aqui ele vê a rocha sendo arremessada nos pés da estátua, tá dando para ver, gente? E então destruindo a estátua, começando pelos pés. Depois o Daniel tem essa visão dos 4 animais, ó. Um leão com asas, um leopardo, um urso com 3 costelas e o quarto animal que é terrível. Beleza, Duda? Obrigado. Então, o que acontece? Por que isso vai ser importante para nós? Porque... ao passo que a escritura em aramaico, ela vai dizer para as nações, a escritura em hebraico, ó, começou agora a furadeira, gente. Um negócio aqui que eu não sei o que é, fazendo uma barulhada que só Jesus. Então, ao passo que a escritura em aramaico vai dizer às nações e fala das nações, as visões de Daniel no capítulo 7, que são uma ampliação do capítulo 2, vão dizer então de elementos e figuras que façam mais sentido para Daniel e para sua cultura. Porque o livro do profeta Daniel, gente, é um livro em que nós vamos perceber de modo muito mais claro que as profecias, bem-vinda Priscila, que as profecias têm uma tendência cumulativa e recapitulativa. O que é que significa isso? Deus traz um pouco de revelação da profecia e o povo vai reagindo àquela revelação. E à medida que vai ocorrendo a progressão daquela revelação, Deus vai trazendo mais profecias. E aí ele vai recapitulando aquelas profecias. E à medida que ele vai recapitulando aquelas profecias, ó, começou o barulho de furadeira, de maquita e os cachorros latindo. Então, à medida que ele vai dando aquelas profecias, ele vai recapitulando aquelas profecias e à medida que vai ocorrendo essas informações cumulativas, elas vão ampliando a visão. Então, Nabucodonosor tem um sonho dos impérios daquela maneira, não é? Tem um sonho, tem um sonho dos impérios daquela maneira. E depois, com Daniel, esse sonho recebe ampliações, recebe um maior detalhamento.
para que se possa compreender a visão. Mas quando nós vamos ler, e eu não vou fazer essa leitura aqui, quem vai fazer é você em casa, quando você lê o capítulo 2, aí depois você imediatamente lê o capítulo 7, você vai identificar Daniel explicando o que são as visões de Nabucodonosor e aqueles impérios. Que o leão com asas de águia é o império babilônico e a conquista que ele vai fazendo. O próprio Daniel é que vai dando essas informações. E que as asas do leão vão sendo arrancadas e ele põe-se de pé porque ele é a cabeça de ouro. E que depois dele vem o urso representando o império Medo-Persa. E ele tem 3 costelas na boca. E é dito aquele urso, devora e come muita carne. Por quê? Porque o urso vai ter devorado então, porque ele vai dando as suas marradas para o sul, por exemplo, para o Egito, e ele vai derrubando e ele vai destruindo os 3 impérios, que é Egito, Assíria e Babilônia. Então essas 3 costelas que estão... Bem-vinda, Bárbara. Essas 3 costelas que estão na boca do urso, desse império Medo-Persa, descrito por Daniel no capítulo 7, ele devorou o Egito, devorou a Síria e devorou a Babilônia. Por isso ele está com 3 costelas na boca. E depois dele vem o terceiro, que é o leopardo, com 4 asas. E esse leopardo, nós vamos ver no capítulo 8, porque aí o Daniel recebe mais detalhamento dessa visão, que ele representa o Império Grego. E nessa visão do capítulo 7, ele é representado pelo leopardo pela velocidade com a qual Alexandre o Grande dominou o mundo e os seus inimigos. E as 4 asas representam as 4 divisões que ocorrerão do Império Grego, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Por que é importante compreender essas profecias dessa maneira? Eu tenho dito aqui nas lives e nos vídeos por que a pessoa precisa estudar teologia, por que a pessoa precisa estudar escatologia, e na minha opinião, o cristão precisa estudar teologia em algum momento da caminhada cristã. Alguns no início da fé, alguns no meio da fé, alguns mais pro final, mas em algum momento da vida você tem que separar momentos para estudar teologia. Por quê? Quando eu falei no vídeo da teologia da substituição e do dispensacionalismo, isso, gente, é só uma digressão, mas para dar sentido a isso aqui do que eu estou falando. As pessoas, é comum você ver nas igrejas os irmãos misturando a visão aliancista com a visão do pacto, com a visão das dispensações. Aí faz-se uma miscelânea danada na hora de explicar as coisas. E com relação a essas profecias e as coisas na visão de Daniel, o pessoal costuma misturar muito, sem a menor intenção de falar mal de qualquer denominação, igreja ou segmento. Mas mistura a visão dos irmãos que guardam o sábado com a visão dos irmãos evangélicos, protestantes. E aí costuma-se fazer uma miscelânea. Porque alguns vão observar que essas visões de Daniel, com as duas, que está no capítulo 8, por exemplo, das 2.300 tardes e da profecia das 70 semanas, os irmãos que guardam o sábado vão colocar esse cumprimento dos 2.300 como sendo 2.300 anos, como se fosse o dia para ano profético, pegando um gancho lá em Pedro. Mas não é isso que o texto está falando, de Daniel 8. Ele fala de 2.300 sacrifícios das manhãs e tarde, porque o sacrifício, de acordo com Êxodo 29, eu anotei aqui para a gente não perder, Êxodo 29, versículo 38 a 42, mostra pra gente que o sacrifício era oferecido na manhã e no finalzinho da tarde. Então, quando fala em 2.300 sacrifícios, está se referindo a... Wellington, eu vou te pedir uma gentileza, que nessas lives que a gente tem feito, você tem feito perguntas bem aleatórias com relação ao tema que nós estamos tratando naquele momento. Aí, às vezes, eu fico querendo te dar atenção naquele momento, e os outros irmãos até me mandaram mensagem ontem à noite perguntando sobre você, porque às vezes você pergunta bem fora do tema e eu perco o foco para te explicar e depois perco o raciocínio. Então eu queria que você se mantivesse aqui nas profecias de Daniel e até nas suas perguntas para que eu não me perca. Então, voltando aqui, as profecias das 2.300 tardes, elas referem-se a 1.150 dias, porque o sacrifício era oferecido na manhã e na tarde. E eles estão conectados com a visão de Daniel no capítulo 8 e com a explicação que o anjo Gabriel vai dar ao Daniel. Tá dando para entender, irmãos? Me dê um retorno aqui, por favor, os irmãos. Tá dando para entender? Duda, os irmãos, tá dando para entender? Tá fazendo sentido aí? Por favor, me ajudem com essa questão. Então Nabucodonosor tem a visão dos impérios no formato da estátua no capítulo 2. Daniel tem o detalhe no capítulo 7 a respeito dos animais. E ainda no capítulo 8, continuando a visão, Daniel faz então essa comparação quando ele está entrando do capítulo 7 para o capítulo 8. E ele entende, olha aqui pessoal, ele entende que as visões da estátua do sonho de Nabucodonosor,
que representam os impérios, elas são a mesma representação dos animais que ele tem a visão no capítulo 7. Por quê? Nabucodonosor, que inclusive essa porção do Daniel é escrita em aramaico, é uma representação das nações, portanto é uma mensagem para ser lida pelo mundo, pelas nações, não é? É o pano histórico. E Daniel tem essa visão mais na figura dos animais. Por que ele tem essa visão na figura dos animais? Para fazer conexão com o capítulo 8, onde ainda essas explicações estão sendo ampliadas. Como eu disse, as profecias são recapitulativas e cumulativas. E no capítulo 8 ele vai ter ainda mais detalhe para compreender essas duas visões que são conexas, capítulo 7 com capítulo 8. Só que na estátua é o sonho de Nabucodonosor. Nos animais é o sonho de Daniel. Olha que bacana que dá pra gente ver isso aqui, né? Depois... no capítulo 8, nós já vamos entender o que isso tudo tem a ver. No capítulo 8, o Daniel tem a visão de um carneiro e de um bode. O bode tem um chifre, um chifre grande, que ele vai para atacar o carneiro. Um carneiro com 2 chifres. O próprio Daniel nos informa no capítulo 8 que esse bode é a Grécia. E ele ataca então o carneiro, que de acordo com o próprio Daniel, capítulo 8, significa os medos e os persas. Olha que coisa interessante. Representado na figura do urso no capítulo 7. Então, no capítulo 2, a visão é representada pela estátua do sonho de Nabucodonosor, como um homem, uma representação do anticristo. No capítulo 7, são 4 animais na visão de Daniel. E quando o Daniel pede mais detalhes para o anjo Gabriel, para o detalhamento da visão, ele mostra então um confronto muito importante entre o bode e o carneiro. Por que agora a visão que tinha sido demonstrada entre a estátua do sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel no capítulo 7 com relação aos 4 animais, e agora essa visão é representada pelo carneiro e do bode? Porque o Daniel está fazendo conexão muito clara, muito direta com o Pentateuco, com a lei e com as profecias, gente. Isso é muito importante dizer. Agora eu retomo o vídeo aqui para mim, para você olhar para mim aqui e prestar bastante atenção. O profeta Daniel, ele é então o Apocalipse do Antigo Testamento, e ele tem conexão direta com Naum, ele tem conexão direta com Miqueias, ele tem conexão direta com Malaquias. O profeta Daniel é um profeta que ele faz muito mais sentido quando estudado à luz dos profetas chamados menores, sabe? Isso é muito importante. Quando eu estou fazendo live de Apocalipse, eu falo, gente, o Apocalipse do Velho Testamento é Daniel. E se o Apocalipse é um livro de profecias, para que de fato eu compreenda o Apocalipse, eu preciso conhecer os chamados profetas maiores e menores. Porque a purificação, por exemplo, ela não se dá sempre no dia da expiação. Isso aconteceu, tem referência em Crônicas, tem referência em Ezequiel. Então tudo isso vai nos ajudar a compreender, porque agora, na hora que Daniel tem a visão, o sonho de Nabucodonosor é a estátua, depois ele tem a visão dos 4 animais, e quando ele pede mais detalhamento ao anjo Gabriel no Daniel capítulo 8, a visão vem para ele na forma de um carneiro e de um bode, porque está fazendo ligação direta com a lei de Israel, com o livro de Levíticos, onde no período da expiação era preciso, e aí muitos irmãos talvez não tenham informação a respeito disso, por isso eu vou explicar, preste bastante atenção, porque que o capítulo 8 chama o bode e o cordeiro na visão, o carneiro na visão de Daniel. Porque no momento da expiação era-se utilizado 2 bodes e um carneiro. 2 bodes que tinham que ser preparados igualmente, sem mancha, sem mácula, sem nada. E sobre um bode seria confessado os pecados do povo e ele seria solto para o deserto, comumente chamado lá em Levíticos de Azazel. E o outro bode deveria ser sacrificado para purificação ali dos utensílios do templo. E depois ser oferecido então o cordeiro como sacrifício. Poucas pessoas já leram isso, mas é muito importante ler para poder compreender. Se você não tiver lido os profetas maiores, os profetas menores, e não conhecer a lei de Israel, essas profecias ficam travadas. Mas uma vez que você estude essas coisas, elas se abrem, não é? Por exemplo, nossos irmãos daí que eu já citei anteriormente, eles fazem uma confusão entendendo que um desses bodes seja uma referência a Satanás e que Satanás ficará solto na terra no milênio, que o abismo seria a terra. Isso não conta com apoio bíblico, não conta com base bíblica, tanto que esse bode não representa Satanás, que aqueles bodes que tinham que ser usados em Levíticos, eles tinham que ser sem mancha, sem mácula, e eles apontavam para Cristo. E às vezes a pessoa não para pensar que se ele entender que um daqueles bodes, que seria lançado sorte sobre os 2, um seria morto para o seu sangue fazer a purificação, e o outro
e o outro seria solto para o deserto. Algumas pessoas querem colocar isso como que sendo Satanás. E ela não percebe o problema doutrinário, né, Cirlana? Não percebe o problema doutrinário que pode ocorrer nisso. Se esse bode representa Satanás, então Satanás é co-redentor da obra da salvação. Então Satanás tomou sobre si os nossos pecados, porque o sacerdote tinha que botar a mão sobre o bode e soltá-lo para o deserto. Porque a lei dizia que um seria lançado sorte e o seu sangue seria para purificação ali, e que o outro deveria ser solto para fora do arraial. É por isso que Cristo é morto fora dos muros, fora da cidade, para cumprir-se no Cristo toda essa questão cerimonial do Levíticos, porque a representação dos bodes aponta para Cristo, a crucificação desses... esses animais imolados, sacrificados, eles apontam para Cristo. Tá dando para entender, gente? Priscila, bem-vinda. Tá dando para entender? Cirlana, o pessoal que está assistindo, tá dando para entender? Rodrigo, me deixe saber. Duda, o pessoal que está aí firme, me deixe saber se está dando para entender. Então, no capítulo 2, por isso que é recapitulativo e cumulativo. E eu acabo utilizando esse método, então, a partir de Daniel, de repetir e acumular informação. Então, eu cito a profecia, eu recapitulo aquele assunto e vou acrescentando mais informações. Porque eu inventei isso? Porque eu sou brilhante? De maneira nenhuma. Porque esse é o método do profeta Daniel, né? E é o método dos profetas do Antigo Testamento, dos profetas chamados maiores e dos profetas chamados menores. Eles dão a informação, presta atenção nisso, gente, presta bastante atenção. Os profetas traziam a mensagem, obrigado Liliane, oh, maravilha, mulheres que oram tá aí também. Então, o profeta trazia a mensagem, aí à medida que ele ia recapitulando a mensagem, ele ia acumulando mais informações. Então nós temos a mesma profecia vista por um gentio, alguém que é estrangeiro a Israel, que é o rei Nabucodonosor no capítulo 2. Depois nós temos o detalhamento da profecia nos 4 animais pelo Daniel no capítulo 7. E ele pede mais explicações das 2.300 tardes, do quarto animal. Ele falou, e eu quis saber mais a respeito do quarto animal. Aí o anjo Gabriel, quando vai no 8 começar a explicar, ele conecta essas coisas, mostrando então, gente, olha aqui, ó, mostrando então que o urso que está com 3 costelas na boca devorou o Egito, a Síria e a Babilônia. E que é ele também o carneiro. Olha que coisa interessante. Muito interessante. E aí, gente, esse bode, ele mata o carneiro. Ó, deixa eu puxar aqui de volta. Ele mata o carneiro, que era o reino Medo e Persa. E aí, é muito interessante porque esse bode peludo, que é o rei da Grécia, que é Alexandre o Grande, ele então abate o carneiro, e só que o seu chifre grande, ele é partido no meio, e daquele chifre grande nascem 4, tá me acompanhando, gente? Tá dando para entender? Nascem outros 4 chifres. Porque, historicamente, o reino da Grécia, de Alexandre, ele foi quebrado e Alexandre não tinha descendente para assumir. Dizem alguns historiadores que ele tinha um irmão que tinha problemas mentais e tal. Então, conforme o texto narra, o rei da Grécia, ele perde o seu reinado e o seu reino é dividido entre 4 impérios, que são seus 4 generais, que dividem o Império Romano nos 4 chifres do bode, porque o bode é a Grécia. Ó. Então, é Lisímaco, Seleucos, Cassandro, Ptolomeu, e o reino então da Grécia é dividido em 4 reinos. E deles surge sim um chifre pequeno, não é? Uma representação de um chifre pequeno que vai, de um chifre pequeno que é então a representação do anticristo. Por que isso é importante dizer? Gente, bem-vindo Ulisses também. Por que isso é importante dizer? O chifre pequeno que se levanta em Daniel capítulo 7, que é o mesmo chifre pequeno que se levanta no capítulo 8, ele é o anticristo. E ao longo da história, é claro que eles houveram figuras. Por exemplo, se você perguntar, e Antíoco Epifanes, que é alguém que profanou o templo, e depois o templo foi purificado pelos Macabeus, por exemplo, que foi no período do silêncio profético, e isso faz parte da história sim. Aí por que eu chamo a atenção no início da live, você que está assistindo, para assistir a minha playlist que tem lá no canal sobre Daniel e a escatologia? Porque nos outros vídeos lá da minha playlist de Daniel, eu explico, por exemplo, o que é a lei da dupla referência no profeta Daniel e no Mateus. E eu faço isso, gente, sem achismo, mostrando na Bíblia como que a Bíblia obedece à lei da dupla referência. Isso eu demonstro também na disciplina de hermenêutica, porque além da disciplina de escatologia, eu também leciono hermenêutica. Nós estaremos oferecendo esse curso também na plataforma do Pleno Louvor. Na hermenêutica é importante porque a gente aprende o que é lei da dupla referência e que as profecias bíblicas obedecem à lei da dupla referência.
O que é isso em palavras simples? A lei da dupla referência significa que a profecia tem um cumprimento para a sua época e um cumprimento ainda distante. Mas, gente, como que nós sabemos isso no profeta Daniel, que uma profecia cumpriu ou que vai cumprir ainda? É só ler o contexto, gente. Eu estou fazendo essa live assim, mais sem ler o texto bíblico, mas citando onde está, para poder trazer uma compreensão geral, já que eu sei que Daniel é um livro complexo para a maioria das pessoas. Mas se você estudar assim, do jeito que eu estou falando, não. Eu estudo aqui há 20 anos, Daniel e Apocalipse. Então a gente acaba tendo essa coisa para poder explicar. E lembrando que a disciplina de escatologia, aqui, quando eu leciono ela presencialmente, ela dura 10 meses. Eu falo um ano é porque é 10 meses contando os períodos de férias. E aí eu estudo Daniel em comparação com Apocalipse e tenho tempo em sala para fazer esse detalhamento. Mas, de qualquer forma, eu acredito daqui que o vídeo está claro. Por isso que eu estou fazendo e preciso contar com o feedback aí dos irmãos. É muito interessante que o Apocalipse capítulo 10, versículo 11, vai dizer a João que a profecia precisa ser repetida. Por causa das nações, por causa dos povos que ainda viriam, que surgiriam. Então isso é muito interessante. Porque quando a profecia é direcionada a um grupo, ela utiliza uma linguagem, um mecanismo, uma série de figuras. Quando ela é dita, por exemplo, a um outro grupo, às vezes ela é mencionada de um jeito. Igual aconteceu aqui. Ela aparece na visão de um gentio, de nações, um testemunho às nações, porque o Nabucodonosor, depois que ele tem essa visão e Daniel lhe dá a interpretação, ele escreve cartas para todo o reino, dizendo que não há Deus igual ao Deus de Daniel. Então, por que Nabucodonosor teve essa visão? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que Daniel fosse preservado, porque por causa das profecias de Daniel, por causa da interpretação que Daniel dá nesse momento, é que os reis, magos, ou os magos, porque algumas traduções vão dizer que eles não eram reis magos, que foram visitar Jesus quando ele nasceu, foram lá por causa das palavras das profecias de Daniel. É por isso que eles sabiam que o rei dos judeus havia nascido, que havia um grande rei, o rei enviado pelo Deus do Daniel, que revela mistério. Tá dando para entender a correlação, gente? Que coisa bacana que coisa forte que é isso aqui? Compreender as profecias de Daniel. Deus cria toda essa situação com Nabucodonosor para que ele preserve Daniel, para que ele coloque Daniel num lugar de honra e para que ele diga que não há Deus igual o Deus de Daniel. Que essa é a declaração profética maravilhosa que o rei gentio Nabucodonosor vai fazer. Há um Deus que revela mistérios e ele é o Deus dos deuses, é o Deus acima dos deuses e é o Deus de Daniel. E que aquele que falar contra o Deus de Daniel vai ser morto. Então os caras tomam Daniel. Daniel é o cara que serve o Deus, que Daniel tem o espírito dos deuses, o espírito de excelência. E ele falou que 70 semanas depois da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, Deus extirparia o pecado, acabaria com a iniquidade. Então quando Daniel dá essa profecia, esses magos que vivem, isso está no capítulo 9, nós estamos seguindo uma sequência lógica aqui. No capítulo 9, o anjo Gabriel fala o seguinte: Daniel, eu saí para te fazer entender a visão. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém se passarão 7 semanas. Essas 7 semanas com mais 62 semanas, e o Messias vai aparecer pregando. Só que passadas então as 7 semanas mais as 62 semanas, o Messias será cortado. Então 7 semanas mais 62 semanas dá 69 semanas. E como é que a gente sabe que isso são semanas de anos? Pelo próprio texto, pelo próprio contexto. Porque a Bíblia vai dizer semanas de anos. 7 setes. E essa expressão semana de anos, ela vai ser comum ao povo hebreu, ao povo judeu, ao povo de Israel. Em Levíticos 25, em Gênesis, vai aparecer a expressão semanas de anos. Você perceba que quando Jacó foi se casar com Leia e com Raquel, o Labão fala assim: então trabalha por ela 7 anos, uma semana, que eu vou te dar ela. Então ele trabalha 7 anos, mas isso aos seus olhos, o texto diz, foram como poucos dias, né? A justificativa de Labão é que não podia dar a filha mais nova em casamento no lugar da mais velha. Ele trabalha mais uma semana e eu te dou também Raquel. Então ele trabalha 7 anos para casar com Leia e trabalha mais 7 anos para poder casar com Raquel, e o texto bíblico vai dizer que esses 7 anos é uma semana, porque a expressão semana de anos é comum àquele povo. E aí você pode, talvez em casa, você que está assistindo no ao vivo, ou você que vai assistir salva no Instagram, ou que vai assistir depois no canal, você pode pensar assim: puxa vida, mas expressão semana de anos e essa coisa, como é que eu ia saber disso? Você é brasileiro, ou não sei se você está assistindo nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Quem recebeu a profecia, o povo da profecia, é um povo hebreu. Então, para você compreender as profecias bíblicas, você precisa aprender o lá e então, que a gente fala na hermenêutica. O que é o lá e então na hermenêutica, gente? É entender a situação do profeta, gente. Entender onde o Daniel estava.
Tassiane, minha amiga, bem-vinda. Quanto tempo a gente não se fala? Então o profeta Daniel, ele é hebreu. Para eu entender essa coisa toda, por que Daniel está na Babilônia, gente? Por que Daniel está lá? Por que Daniel está tendo essas visões? Por que Daniel está tendo essa revelação? E isso vai mostrar para nós agora uma coisa muito importante. O profeta Daniel fazia sua oração 3 vezes ao dia, ele tinha vida espiritual, ele tinha busca de Deus, mas ele tinha estudo bíblico. Ele teve muita revelação, ele teve, mas a oração e a revelação vieram a partir do estudo bíblico. Olha só comigo o capítulo 9, falei que não ia ler, mas é só isso aqui para mostrar para vocês. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, mostrando que Deus acata a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e Jacó. A aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos, até arrepiei, gente, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, a nossos reis, a nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Então, quando Daniel faz essa declaração de confissão de pecado, ele não diz: ah, eles lá pecaram, senão eu pequei. E aí, se nós continuarmos a ler, nós, todo o povo pecamos. Quando ele continua a ler, é muito interessante, porque aqui no versículo 3 que nós acabamos de ler, versículo 2, ele diz que eu estava em oração, eu estava em consagração, eu jejuei 21 dias, mas eu entendi pelos livros. Gente, isso é muito poderoso. O profeta Daniel diz: eu entendi pelos livros e pelo rolo do profeta Jeremias, que 70 anos estavam determinados para o nosso cativeiro. Então aqui, gente, não confundir os 70 anos de cativeiro da oração de Daniel com as 70 semanas de anos que daqui a pouquinho, nesse capítulo 9, o anjo Gabriel vai vir revelar para ele. Ele está dizendo então que ele tem vida de oração, ele tem jejum, mas ele tem estudo bíblico, ele tem leitura dos livros, ele lia o profeta Jeremias, ele vai encontrar no profeta Jeremias a profecia de que, como o povo não observou o ano sabático durante 70 anos, por causa disso, Deus os mandaria em cativeiro para a Babilônia, e depois Deus chega a usar a própria profecia dizendo que vai mandar Ciro voltar, mas isso é momento para Esdras, Neemias e outros momentos, né? Então ele entende, estudando os livros e o rolo do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro que eles tinham para ficar em Babilônia, que é por isso que ele está lá, está completando 70 anos. E ele estava mais ou menos aqui em 68 anos do cumprimento, e ele já está velho. E ele falou: Senhor, está completando os 70 anos, quase completando os 70 anos de cativeiro, de que o Senhor havia falado. E eu não vejo a restauração, e eu estou aqui velho. Daniel já está sabendo que ele vai morrer em Babilônia. Mas ele quer saber se vai ocorrer a restauração do povo para a terra. Aí o anjo Gabriel aparece na frente dele. Daniel, homem muito estimado. Desde o primeiro dia que você isso está aqui no capítulo 9 que nós estamos lendo. Desde o primeiro dia que você se dispôs a orar e buscar o Senhor, ele mandou a revelação. E acontece um diálogo entre Daniel e Gabriel. Por que você não trouxe ainda? Mas o demônio da Pérsia não deixou eu passar. Houve oposição maligna para te fazer entender aí a profecia das 70 semanas. Então não confunda. 70 anos de cativeiro está acabando. Daniel está no cativeiro babilônico. Estão se cumprindo os 70 anos de que ele está lá. Ele está aqui no ano 68. Dos 70 anos
que eles tinham que ficar em cativeiro para que a terra de Israel descansasse, ele está no ano 68. Então está quase cumprindo 70 anos de cativeiro. Uma vez que isso está acontecendo, e o 7 representa sempre plenitude, sempre que Deus anuncia um evento dentro de um 7, está dizendo que aquele evento é completo. Então ele recebe o Gabriel fala, eu saí para te fazer entender a visão. Saiba e entenda, desde a ordem para restaurar, e aí a profecia, gente, mais importante de toda a Bíblia. Eu costumo falar assim, na minha opinião, a profecia mais importante de toda a Bíblia. Não é na minha opinião, é a profecia mais importante de toda a Bíblia. Por quê? Presta atenção. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Vamos ler a partir do 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. 21. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado no princípio da visão, conectando as visões que ele teve, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, mostrando que havia o sacrifício de manhã e o sacrifício da tarde. Portanto, era 1150 dias, e não 2300 dias ou 2300 anos, como querem alguns. Não faz o menor sentido. Versículo 22. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para que estão determinadas 70 semanas, gente? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então a profecia das 70 semanas tem um propósito de 7 coisas. E aí é muito importante, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, onde é que está a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, gente? Em Neemias capítulo 2, versículo 1 a 8. Até ao ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando ele fala esse finalzinho do versículo, circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ele está fazendo a conexão com essa reconstrução que acontece em Esdras e Neemias. E ele está dizendo, gente, que 7 semanas depois da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, mais 62 semanas, o príncipe, o Messias, estaria o ungido. Ungido é a palavra para Cristo, né? Cristo significa o ungido, Mexiá, traduzido como Messias, é o ungido aqui do texto. Então, por que a profecia das 70 semanas é a profecia mais importante de toda a Bíblia? Porque ela dizia quando o Messias ia estar pregando. E olha que coisa interessante. Ela não fala o dia, a hora que ele ia estar pregando, mas fala a época. Por quê? Quando tivesse passado 7 semanas da reconstrução, e depois da reconstrução mais 62 semanas, então 7 semanas de anos, mais 62 semanas de anos, dá 69 semanas de anos, que convertido então dá 483 anos. Porque se 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, esses 70 vezes 7 é 490 anos. O anjo Gabriel distribuiu a profecia das 70 semanas para Daniel em 3 sequências, uma de 7 semanas, uma de 62 semanas, totalizando 69, e uma última semana que nós vamos ler agora. Tá dando para entender, pessoal? Por favor, me deixa saber, me dê um feedback, porque eu empolgo e fico doido. Versículo 26. Me fala aí se tá dando para entender. Depois das 62 semanas, as 62, contando que aqui no versículo 25 nós já lemos que as 7 semanas foram para a reconstrução do muro e da cidade, 49 anos. Depois das 67, mais 62, 67 mais 62, e o Messias ungido estaria nas praças, pregando. Depois, então, que passar 7 mais 62, será morto ungido, e não estará, ponto e vírgula. Então, o profeta Daniel está agora nos ensinando, diante dessas visões todas que ele está tendo, que 69 semanas de anos depois da ordem para restaurar Jerusalém, em Neemias capítulo 2, versículo 1 a 8, o Messias ia aparecer pregando e seria cortado, gente. Seria morto. Olha que coisa forte. Então tá, isso significa que quando Jesus lamenta no domingo de Ramos e chora sobre Jerusalém, que não conhece o tempo da sua visitação, ele o faz com toda razão, porque alguém vai falar, por que Jesus está chorando, gente? Porque o povo não sabia que ele ia chegar. Como é que o povo ia saber que ele ia chegar? Estudando o profeta Daniel, uai.
Estudando escatologia, estudando as profecias bíblicas. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Nós temos aí essas profecias do Velho Testamento, nós temos o Apocalipse e tem um monte de gente que vai perder o tempo da visitação. Que tempo da visitação, gente? Aplicando isso para nós hoje. Jesus Cristo está voltando, a qualquer momento ele arrebata a sua igreja. E por não estar estudando a Bíblia, e então por não estudar a Bíblia não vão se preparar, muitos vão perder esse momento do arrebatamento. Cara, gente, isso é muito forte, hein? Isso é muito forte. Ponto e vírgula. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Que muitos? O povo da profecia. Então o versículo 27 está dizendo que o anticristo, o príncipe que há de vir, porque o príncipe que há de vir, o assolador do livro de Daniel, ele é o anticristo, do qual o Antíoco Epifânios foi só uma figura, um tipo, né? Conforme todo líder mundial ditador, ele é um tipo do anticristo. Então o Antíoco Epifânios era um tipo do anticristo. E aqui ele está dizendo, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Por que ele fará, gente, firme aliança com muitos por uma semana? A visão do Daniel, que o Gabriel está explicando, só cumpriu 69 até agora. Mas o Gabriel, quando começou a explicar a profecia, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. 7 semanas se cumpriram com a reconstrução dos muros da cidade. 62 semanas após a reconstrução da cidade, quando o povo está de volta e o templo, 62 semanas após, mais as 7, o Messias apareceria pregando e seria cortado. Ok, já cumpriu, mas está faltando uma semana, porque o anjo Gabriel disse que 70 semanas estão determinadas para acabar com a transgressão, para extirpar a iniquidade, para estabelecer a justiça eterna, para ungir os santos dos santos e começar o milênio. Isso é muito importante para a gente entender, pessoal. Aí ele diz que ele fará aliança por uma semana, porque a última semana tem que cumprir, gente. A última semana tem que cumprir, que é a última das 70. Mas ele mostra para nós uma coisa muito importante. Por que ela não cumpre 70 direto? Por que ele separa em 7, 62 mais uma? Porque 7 para reconstrução, 62 do templo até o Cristo aparecer pregando, e então ser cortado. E então a última semana ela não podia ter se cumprido na época do Cristo, porque ela é para um tempo de juízo específico. Olha aqui, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essa oferta de manjares, ela está dizendo a festa da expiação, da sexta festa, né? Porque esse ensino, gente, está conectado com as 7 festas proféticas de Israel, do qual o tabernáculo é a 7ª festa, e conforme nós estudamos no vídeo de ontem do milênio, o milênio, essa festa do milênio, até alguém comentou, porque eu salvei no Instagram e postei no canal Hora da Escatologia. Alguém começou lá, poxa, Deus gosta de festa, bacana, né? Porque tem as bodas, que é o casamento da igreja arrebatada, e tem a ceia, que é a festa do milênio, que é a festa dos tabernáculos. Então, essa oferta de manjares é aquelas oferecidas aí nessa sexta festa, na festa. Olha a cachorrada latindo, gente. Só Deus para ter misericórdia. Então, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso é muito poderoso. E isso mostra, olha, eu creio, claro que eu estudo o tema há muito tempo, então eu estou falando para vocês de uma coisa que eu já estudo. Mas eu estou com a impressão, eu quero crer, que o ensino está sendo claro para vocês que estão em casa. Olha como é que as visões de Daniel, que no primeiro momento nos parecem tão confusas, agora quando a gente começa a correlacionar com os profetas, quando a gente começa a correlacionar, conforme eu disse, Apocalipse 10, 11, que diz que repita as profecias de novo, porque ela tem que envolver as nações, né? O Apocalipse 10, 11. E quando a gente conecta com a lei, com o fato de ter o sonho... Eu estou recapitulando agora, olha, recapitulando e sendo recapitulativo e cumulativo. Como o Nabucodonosor tem aquela visão no 2, depois o Daniel tem a visão mais detalhada no 7, mas ele fala que chegou a ficar enfermo por causa da visão, que não conseguiu entender direito, e pede mais detalhes para Gabriel. E o Gabriel começa a detalhar essa coisa no 8. Quando entra no 8, ó, ele tem a visão do carneiro, que representa os medos e os persas, com o bode, que representa a Grécia, e que destrói os medos e os persas e entra no seu lugar. E esse chifre, então, é quebrado, e dele surgem 4, que são o Império Grego dividido em 4. E a visão vai se ampliando, né? É muito interessante isso, porque o Daniel pediu detalhamento para o Gabriel. E quando ele usa agora não mais a estátua de Nabucodonosor, nem os 4 animais, mas sim o cordeiro e o bode, são porque eles estão conectados, conforme eu falei, agora estou recapitulando, estão conectados com Levíticos, com o fato de que para a purificação deveria haver o carneiro e o bode, porque isso está
intimamente ligado com a profecia das 70 semanas, com o capítulo 9. Entendeu, gente? Aí agora vem na profecia os capítulos 10, 11 e 12. Presta atenção aqui, pessoal. O capítulo 10, 11 e 12 são as explicações do capítulo 9, concordando com o capítulo 8 e que concordam com o capítulo 7 e 2. Então nós tivemos um pouco da visão em Nabucodonosor no 7, mais detalhamentos no 7 com os 4 animais. Depois nós temos o bode e o cordeiro no 8. E o 10, 11 e 12 vão detalhar essas visões porque elas estão conectadas. Lembra que eu falei no início? São 5 visões? A visão do capítulo 2, a visão do capítulo 7, a visão do capítulo 8, a visão do capítulo 9 e a visão do capítulo 11. 5 visões. Então, o capítulo 10, 11 e 12, eles explicam tudo isso que está acontecendo. As informações que nos são dadas no capítulo 2, no capítulo 7, 8, 9 e 11, essas visões, elas são detalhadas, explicadas, e o 9, elas são detalhadas e explicadas quando você lê o capítulo 10, 11 e 12 em continuidade. Eu creio que isso passa a fazer muito mais sentido para nós. E olha as declarações, então, que o Daniel faz agora no capítulo 2. Isso é muito forte, é um texto muito forte. Então presta atenção. A live de hoje é as profecias de Daniel, trazendo uma explicação das visões de Daniel. E aí você vai assistir essa live e ela vai fazer parte da minha playlist de Daniel. E na sequência você vai assistir então na playlist de Daniel os vídeos que virão, porque eu vou explicar ali, tem um vídeo explicando Mene Mene Tekel Farsin, que é a mão da escrita na parede. Eu estou explicando a lei da dupla referência em Daniel. Eu estou explicando o fato de Daniel ser um livro que primeiro relata a história e depois a profecia, e que foi escrito em grego, explicando lá o Daniel 11, quando ele fala que o anticristo vai ser entendido em enigmas e sinais. Tudo isso está na minha playlist do livro de Daniel, você não pode perder. Mas eu estou muito empolgado com esse negócio de Daniel e estou querendo fazer novas lives sobre o livro de Daniel, detalhando mais pontos, né? Aí o Daniel vai dizendo uma coisa muito interessante no capítulo 2, que traz por subtítulo o tempo do fim. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, povo de Israel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Gente, isso aqui está conectado com Mateus 24, 21, que Jesus diz que esse tempo da última semana, da 70ª semana de Daniel, é um tempo de angústia, qual nunca houve no mundo, nem tampouco há de haver, né? Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Versículo 2 do capítulo 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, ele está falando da tribulação, gente, do final dela. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Porque o objeto da profecia de Daniel aqui, gente, é a 70ª semana, a semana de número 70. Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Gente, olha a profecia cumprindo, né? Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. É muito interessante que esse tempos e metade de um tempo se refere a 3 anos e meio. E faz referência, então, à segunda metade da tribulação, porque ele já mencionou a primeira. Quando desses sacrifícios, dos 2.300 sacrifícios, que são 1.150 dias, que será cancelado, parado, na primeira metade dos 7 anos. Isso está de acordo com Jesus em Mateus 24,15, com 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, porque o anticristo faz aliança por 7 anos. E os sacrifícios vão sendo oferecidos de forma memorial. Ele, então, na metade da semana, faz parar os sacrifícios e começa a abominação desoladora de que o profeta Daniel está falando. Então, quando é que vai acontecer essa coisa da ressurreição desses mortos que eles estão dizendo? Uns reinando para reinar e outros reinando para vergonha eterna. É a conexão com a nossa live de sábado, ontem à noite, que nós falamos sobre o milênio, que vão ressuscitar, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, para reinar no milênio com Cristo, que é a 7ª festa, a festa dos tabernáculos. Bom, meus irmãos, eu estou empolgadíssimo para continuar, mas eu vou encerrar a live por aqui. Espero que ela tenha sido clara, que você tenha entendido que a profecia é recapitulativa e cumulativa. Ele vai retomando porque depende de quem ele deu a visão primeiro, de quem ele vai dar depois. Então ele vai recapitulando, e a cada vez que ele vai recapitulando,
ele vai acrescentando mais informações à profecia. Então isso é lindo, isso é tremendo, isso é profundo. E quem bate o olho, gente, parece que é muito complexo, mas você está me ouvindo nessa tarde? Como que isso não é tão complexo como as pessoas estão pensando? Desde que haja arrependimento, confissão dos pecados, oração, que você busque o Espírito Santo e que você faça o estudo da Bíblia. E entenda que a Bíblia é uma biblioteca, gente. Para eu compreender o profeta Daniel, e escuta isso que eu falei no início da live. Reassista essa live, assista de novo. Por favor, compartilha, gente. Curte, ela vai estar lá no canal, igual eu falei. Gente, para entender o profeta Daniel, eu preciso entender Levíticos, tá? E aí, quando eu dava aula na escola dominical, eu gostava muito de trabalhar Levíticos. E tinha gente que achava que Levíticos era muito difícil. E eu falava, gente, o Levítico se abre quando você entende que o Levítico está apontando para Cristo, ora. Quando você entende isso cristologicamente, ele se abre. E Daniel está intimamente conectado com Levíticos. Vai ter continuação, Júnior, porque eu gostei, parece que vocês também estão gostando, então nós vamos fazer. Quem sabe, se vocês concordarem, vocês que estão assistindo a live, vamos fazer Daniel, continuação da live de Daniel domingo que vem? Vocês topam no mesmo horário? Então, às 14h30, no domingo que vem, nós retomaremos a live de Daniel, contando mais detalhes, explicando mais coisas. Ah, meu Deus, 27 segundos e a live vai cair. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe esses irmãos, abençoe a vida dessas pessoas. Usa, meu Deus, o conhecimento explicado e declarado para libertar suas mentes e corações. Abençoa o teu povo, salva o teu povo, livra do mal e repreenda a ação do maligno. Domingo que vem, continuação da nossa live de Daniel. Forte abraço, pessoal! A live vai cair aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Valeu. Tchau, tchau. Beijo no coração.